das grandes promessas da Netflix para o primeiro semestre de 2023, That 90s Show é a nova produção original que acabou de chegar na plataforma de streaming. Eu assisti todos os episódios antes da estreia. O embargo caiu só hoje, então esse vídeo está entrando só hoje, mas a gente vai falar aqui em primeira mão sobre essa produção, que é uma sequência de That 70s Show, uma clássica série dos anos 90 e dos anos 2000, com a qual eu cresci assistindo. Mas e aí, será que essa nova sitcom deu bom? Será que ela honra a memória de That 70s Show, que foi um grande sucesso? Vamos falar sobre tudo isso agora e eu te conto se vale mesmo a pena assistir essa série ou não. Vem comigo. Oi, meus amores, aqui é a Rafa Gomes, estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo pra gente não perder muito tempo. Vamos logo pros recadinhos? Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, bote o sininho para funcionar para que você possa ser sempre notificado. Não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @Rafa Gomes e no TikTok, no @Rafa Gomes C. E já deixa um comentário dizendo aí pra mim se você quer assistir essa série, se você já assistiu That 70s Show, conta tudo aqui pra mim. Vamos falar sobre That 90s Show, gente. Produção criada por Greg Mutler, Bonnie Turner e Lindsay Turner. A Bonnie Turner é a mesma criadora, ela é uma das criadoras da série original. E aqui a gente acompanha a Leia Foreman, que é filha do Eric e da Donna, protagonistas da série original, e que vai passar a temporada do verão na casa dos seus avós. E aí ela vai conhecer um grupo de adolescentes que moram ali no bairro, e eles logo farão amizades e viverão diversas aventuras, a mesma pegada da série original. Mas e aí, vale a pena ou não vale? Pois é, o primeiro episódio da série é bem fraco. That 70s Show, ela é muito conhecida por ter um humor muito sarcástico e muito ágil. Ela é uma série que segue o formato de sitcom, então ela é uma série ambientada dentro de um ambiente fechado, ela é feita também com a participação da plateia, tem toda essa questão junto, só que ela consegue cruzar essas barreiras que às vezes o formato sitcom oferece, criando um humor que é bem inteligente e é um humor bem maduro para uma série teen, gente. Ali a gente tinha algumas piadas que eram bem adultas. Eu tô falando isso porque não tem como a gente falar de That 90s Show sem fazer esse paralelo com That 70s Show, até porque uma série depende da outra, ela coexiste a partir da outra. Se não tivesse That 70s Show, não existiria That 90s Show. E eu acho que o primeiro episódio, que querendo ou não é o episódio piloto, é o episódio que vai vender a série, ele falha porque ele não tem graça. A gente começa com um humor que é um humor mais infantil. Essa é uma questão que eu fui reparando conforme eu fui assistindo os primeiros episódios. O primeiro episódio eu achei ele um pouco fraco justamente porque o humor não funciona na maior parte do tempo e quando funciona é por conta da participação do elenco original. A gente tem o retorno de praticamente todo o elenco original, apenas um deles não retorna porque ele acabou se comprometendo demais em virtude de acusações de também. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né, gente? Mas a gente tem o retorno do elenco original logo no primeiro episódio, o que ajuda a dar um gás pra série, porque esse retorno do elenco é justamente pra chamar os fãs da série original, à medida que também com o elenco novo, eles tentam atrair a geração mais nova. Mas eu acho que o humor ficou ali a desejar. A gente tem algumas piadas que elas ficam soltas no ar e falta um pouco de entrosamento entre o elenco. Mas eu confesso pra vocês que logo depois, os próximos episódios, eles vão ficando um pouquinho melhor. A gente tem algumas sacadinhas que funcionam. Uma das coisas que eu tinha receio em relação à nova série era eles se perderem do formato original. A série ela tem um formato muito caricato, ela faz muitas referências à estética da época, ela tem transições de quadros, transições de cenas que são eles são bem cafonas, mas eles são propositalmente cafonas, justamente para resgatar a estética da época. Então eles trouxeram as mesmas coisas que tornaram That 70s Show tão famosa e tão amada entre os públicos no passado, eles trouxeram todos esses elementos de volta aqui. Então a série, ela segue o mesmo passo a passo que That 70s Show segue. Mas isso não significa que isso vai fazer com que o resultado seja igualmente bom. Porque no final do dia, um dos aspectos mais importantes de That 70s Show que falta aqui em That 90s Show é carisma. A gente tem um elenco extremamente jovem. Eu entendi a proposta deles de trazer um elenco realmente jovem para eles poderem crescer com a audiência. Eu entendo isso, mas é muito jovem o elenco, muito jovem, e isso acaba impactando diretamente nas piadas. Em alguns momentos até parece piadas de séries
do Disney Channel. E eu confesso pra vocês que eu era apaixonada por séries como Hannah Montana, Os Feiticeiros de Waverly Place, até mesmo Sunny Entre Estrelas, que era estrelada pela Demi Lovato. Mas aqui, em alguns momentos, o humor, ele é muito raso, ele é um humor bobo, ele é um humor que não tem muita maturidade, ele não é um humor que exige um pouquinho mais da audiência. Uma das coisas que eu sempre amei em Dead 70 Show era que eles sabiam flertar muito bem com esse humor pastelão, ao mesmo tempo que eles sempre traziam um humor mais nas entrelinhas. Então havia uma combinação muito boa entre um humor mais maduro, ao mesmo tempo que brincava com esse humor mais infantil. O Michael Kelso, que era o personagem do Ashton Kutcher, ele fazia às vezes desse sidekick, ao mesmo tempo que ele era um protagonista, ele também fazia esse revés, sabe? Ele era o protagonista, mas em diversos momentos ele era o sidekick. Eu me lembro até que quando eu era mais nova, pelo fato do nome dele ser Michael Kelso, várias vezes ele era chamado de Michael e várias vezes ele era chamado de Kelso na série. E eu confesso que quando eu assistia Dead 70 Show, durante um bom tempo, eu tinha a sensação na minha mente, inconscientemente, que Michael e Kelso eram personagens totalmente diferentes. Que o Michael, às vezes, ele era um pouco mais maduro e o Kelso era aquele bobão, aquele pegador que tacava o terror no bairro, tacava o terror na cidade. Então eu tinha sempre a impressão de que era a mesma pessoa, mas era como se ele tivesse uma dupla personalidade. E a gente percebe muito isso ao longo das temporadas de Dead 70 Show. Isso a gente vê nitidamente como ele tinha essa personalidade muito dúbia. E era um dos protagonistas mais engraçados de toda a série. E eles tentaram trazer isso aqui de volta, só que em Dead 90 Show a gente tem o filho do Michael Kelso, que é realmente um mini Kelso. Eu achei que a caracterização dele é idêntica à do Ashton Kutcher. O ator, que é um ator super jovem, ele é muito parecido com o Ashton Kutcher, mas ao mesmo tempo que ele é muito parecido com o Ashton Kutcher, ele não tem metade do carisma que o Ashton tinha na série Dead 70 Show. E eu acho que essa falta de flavor, tá faltando um sabor extra nos personagens. Isso faz com que eles sejam um pouco desinteressantes a longo prazo. Então assim, até a Leia, que é a filha do Eric, e ela é muito parecida com o Eric, mais nerd, é uma menina toda meio desengonçada, ela é bem magrinha, esguia, franzina, todas essas características que o próprio Eric tinha, ao mesmo tempo que ela é muito parecida, a construção da personagem é muito parecida com a do seu pai, ela também não tem o mesmo carisma que o ator tinha, que é o Topher Grace. Então eu acho que, querendo ou não, se você não tem personagens que naturalmente cativam a audiência e também possam arrebatar a audiência de forma muito rápida, fica difícil você querer acompanhar. E como o humor da série ele não funciona na maior parte do tempo, Dead 90 Show, ela corre o risco de ser um tiro no pé. Mas por que eu tô falando que ela corre o risco de ser um tiro no pé? Ela não é uma série que é um desperdício, pelo contrário, eu acho que o coração da série tá ali, entendeu? Ela tem uma essência muito boa, ela pegou as melhores referências de Dead 70 Show, trouxe pra dentro da série de forma que isso funcionasse. Ela tem uma proposta legal, ela tem uma pegada um pouco mais emocional, que também era uma característica de Dead 70 Show. Então, frequentemente a gente vê ali ao longo dos episódios, nos instantes finais de boa parte dos episódios, a gente consegue ver, sabe, pequenas reflexões, momentos um pouco mais sensíveis, mais delicados entre os personagens. Isso faz com que a gente se afeiçoe um pouco mais por eles, mas eu acho que ainda falta um tempero, falta trazer um pouco mais de caldo pra essa série, porque no final do dia, toda vez que a gente tem um retorno de algum personagem original, é batata, eles roubam a cena e a gente quer ver eles ali em tela. E é interessante porque até as piadas que não são muito boas, quando elas são feitas pelo elenco original, elas funcionam. É louco isso quando a gente fala de carisma numa série de TV, porque, gente, se o personagem não tem carisma, se o ator também não consegue entregar, fica muito difícil conseguir reter a atenção da audiência. Eu que sou fã de Dead 70 Show, então assim, eu tô disposta a investir o meu tempo na série, porque eu acho que se a série melhorar o seu humor, ela pode ter uma segunda temporada melhor, ela pode corrigir esses erros. É o que eu falei pra vocês, é uma série que, em teoria,
ela tem tudo para ser excelente, mas na prática algumas coisas não foram bem executadas. E gente, quando eu tô falando do elenco original aqui, eles aparecem por diversas vezes ao longo dessa primeira temporada. Se você nunca assistiu That 70's Show, essas são piadas internas que você vai perder e que vai prejudicar a sua experiência, porque os personagens originais, o Ashton Kutcher e a Mila Kunis, que por sinal são casados na vida real, eles fazem apenas uma ponta na série. Então assim, não impacta tanto em relação à sua compreensão da narrativa. Mas a gente tem o retorno do Fez ali, que é o Wilmer Valderrama, que é simplesmente sensacional. O Fez era um dos meus personagens favoritos na série original. Ele era péssimo, sem noção, não tinha filtro nenhum, dava em cima de todo mundo e tal, mas a caracterização, ele era extremamente caricato, é um personagem que é um estrangeiro que tá fazendo intercâmbio e que tem problemas culturais com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que é um cara que tá tentando aprender o idioma, então tem toda uma questão sociocultural por trás do personagem que faz com que ele seja incrível. A gente não tem nenhum personagem aqui que seria o equivalente ao Fez, então a gente não tem esse personagem que acaba se destacando de uma forma diferente, justamente por trazer uma cultura diferente, por ser um contraste com os protagonistas. Não temos isso. Acho que isso acaba fazendo um pouco de diferença, faz falta sim, porque o Fez, ele era também um enorme alívio cômico ao longo da série. Ele sempre foi aquele personagem que, quando o humor não funcionava em um episódio, se você colocasse o Fez em cena ali, aquela piada que não deu certo, ela ganhava todo um novo significado. E aqui nessa série, nessa nova série, o Fez também tem esse mesmo papel. O Wilmer Valderrama aparece mais vezes, ele tem um papel um pouco mais substancial, e eu acho que se a série for renovada para a segunda temporada, existe a grande possibilidade dele retornar, porque de acordo com o desenvolvimento do arco dele aqui na primeira temporada, fica bem claro que ele pode ter um futuro bom na série. E ele aqui nessa série, ele também funciona como esse personagem que, se alguma coisa do humor não funcionar, ele consegue reverter isso justamente pela caracterização dele, pelo fato dele ser um pouco mais caricato, por ele ser um pouquinho mais estereotipado também. Então é interessante como o Wilmer Valderrama consegue ainda dar vida pro Fez depois de mais de 10 anos. Gente, eu fico chocada com isso. Mas eu acho que a série The 90's Show é uma série que tem potencial. Ela não acertou muito na sua primeira temporada. A gente tem momentos que são realmente muito bons, são muito engraçados, mas na maior parte do tempo o humor, por ser muito infantil, muito imaturo, ele não cola, ele não pega. E quem tá acostumado com o humor ácido de That 70's Show, quem tá acostumado com aquele humor que é sarcástico totalmente, é um humor sarcástico, é um humor que também é pastelão, é um humor jocoso, aquele humor que às vezes é um escárnio de certas situações. Então, como a gente acostumou com esse tipo de humor que é super afiado, eu acho que tá faltando acidez nesse caldo. Tá muito doce, tá muito suave, tá com uma pegada meio Disney. Acho que se trouxer mais a acidez do humor original, eu creio que That 90's Show pode ter um futuro promissor. E tem que trabalhar também na caracterização dos personagens, porque em termos de construção visual, todos eles são muito bons. A gente realmente tem vários tropos de sitcoms, então a gente consegue perceber personagens um pouco mais formulaicos, e tudo bem, porque as séries que são sitcoms, que são comédias desse formato, elas são assim, elas têm personagens bem formulaicos, mas eu acho que o que tá faltando é trabalhar a personalidade desses personagens para que eles tenham mais carisma em tela. Existe dinamismo no elenco, mas falta carisma nos protagonistas. Então eu acho que isso vai fazer uma diferença caso a Netflix venha a renovar a série para sua segunda temporada. Agora eu quero saber de você. Você assistia That 70's Show? Tá pensando em assistir That 90's Show? São episódios bem curtos, são 10 episódios de pouco menos de 30 minutos de duração. Então vai por mim que não é um rolê muito longo, mas você também tem que estar disposto, porque como não é sempre que o humor funciona, talvez você perca o interesse pela série lá pela metade da temporada. Mas eu acho que tem algumas coisas ali que ficaram bem legais, tem potencial, e eu tenho expectativa de que a série seja renovada para uma segunda temporada, para que eles possam dar uma mexida aí nesse caldo, colocar um pouco mais de água nesse feijão para deixar ele bem encorpado. E se você gostou dessa análise, não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Te espero lá no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC. E me acompanhe também aqui no canal, porque temos vídeos semana toda, temos toda semana, na verdade. A semana toda não, mas a gente tem vídeo toda semana aqui no canal. Continue aqui comigo, a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!